Como vocês sabem, a gente está numa série de mensagens chamada Vida em Comunhão. É Vida em Comunhão, né? Eu sempre confundo com outro livro que é Verdadeira Comunhão. É Vida em Comunhão, tá? Do Dietrich Bonhoeffer. E aí, a gente já está, acho que na sétima palavra, é isso? Tá quase nisso aí. Hoje, eu sou o ser humano, a pessoa, o pastor aqui, que vai falar a penúltima mensagem dessa série. A próxima mensagem é com o Juan, a gente finaliza essa série, tá? Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a confissão de pecados, tá? Então, abra sua Bíblia aí, por favor, em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Tiago fica bem no final da Bíblia. Versículo 16. Tiago é depois de Hebreus, tá, gente? Tiago 5,16. Todos acharam? Amém? 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 Amém. 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Nós oramos para que os nossos corações e mentes estejam, Senhor, receptíveis à sua palavra, à sua semente. Nós oramos para que o que eu falar aqui sejam palavras do Senhor, sejam palavras para edificar, para consolar, para encorajar. Eu oro por isso. Eu oro para que toda palavra falada seja, Senhor, para encher meus irmãos de esperança e de fé. Eu oro por isso, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema é confissão de pecados. E geralmente quando a gente já fala esse tema, já é um negócio que já mexe com a gente. Porque possivelmente uma coisa que ficou só para a Igreja Católica lá, né? A confissão, é uma disciplina da confissão. Só que nós sabemos que confissão de pecados está na Bíblia. A gente acabou de ler um versículo sobre isso, tem mais, né? Inclusive tem um versículo, Jesus falando sobre perdão também de pecados. Então a Bíblia está cheia de coisas para falar que dentro da comunidade de fé existe pecado. Existem irmãos que pecam. Existem irmãs que pecam. Então, se a gente tenta maquiar isso, a gente vai contra uma verdade. Que no seio da comunidade existe pecado. E Jesus sabia disso. Tanto que ele lida com isso várias vezes. A gente fala muito sobre Mateus 18 aqui, que é Jesus falando sobre quando o irmão pecar. Olha isso. Na boca de Jesus, Jesus falando em como lidar com o pecado. Ele não falou assim, irmão, se você quer exterminar o pecado, ninguém nunca mais vai pecar, faz isso. Não, ele falou, se o seu irmão pecar e quando ele fazer, ou seja, vai acontecer mesmo na comunidade. Até que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, aí de Cristo. Então, o primeiro ponto da minha mensagem é: não mascare o pecado ou a ferida. Então a gente tem tendência de olhar para o pecado, para a ferida, para as nossas tentações e mascarar isso. E você sabe o que acontece quando a gente mascara uma ferida, quando a gente não quer expor ela? Eu estou falando de ferida de corpo, corporal mesmo, tá? Às vezes até emocional também. Se você não lida com ela, ela não fica daquele jeito. Ela piora. Vai chegar um momento que aquela ferida que está escondida, ela vai afetar todo o seu corpo ou até outras partes das suas emoções também. Então, a ferida que é mascarada, ela não é resolvida. Então, não expor a ferida, não expor o machucado, não expor as tentações, não expor os pecados, não vai solucionar. Fazer um tipo de mantra do tipo,
Não, isso não é verdade sobre mim, isso não é verdade sobre mim, isso não é verdade sobre mim. Não vai fazer isso parar de acontecer, parar de estar aí. O autor do livro, não sei se vocês sabem, a gente já falou sobre isso aqui, ele tem essa mente da comunhão cristã a partir de um século muito conturbado, que é uma era onde Hitler está regendo lá a Alemanha. E eu acho muito interessante porque Bonhoeffer, em vez de ele pensar só sobre o que está acontecendo, o que a gente vai fazer com isso, ele pensa no o quanto a igreja está voltada ao evangelho, o quanto a igreja está pura. E tem uma história de Bonhoeffer que ele vai para os Estados Unidos, né? Ele visita uma igreja no Harley de cristãos negros lá, e ele é afetado com o carisma daqueles irmãos. E lá ele foi para fazer um TCC sobre comunhão, inclusive. E naquele período ele é afetado com tudo isso. E no TCC sobre comunhão, tem um documento sobre isso, ele vai falar que a questão do pecado é importante lidarmos. Porque se nós não lidarmos com o pecado, nós não vivemos a verdadeira comunhão. Olha o quanto é sério isso. Eu nunca li um autor tão incisivo quanto ele para falar sobre pecado. Ele é muito incisivo em falar sobre pecado, assim, sabe? Ele fala assim, irmãos, você tem pecado. É impossível dizer que eu não tenho. Talvez você valorize uns e outros não. Talvez para você o pecado da fofoca não é tão grave assim. Talvez para você o pecado da mentira não é tão grave assim, mas da pornografia, mas do adultério, mas da prática da homossexualidade. É uma coisa grave pra caramba. Impossível de Deus perdoar. Só que para o Senhor, pecado é pecado. Não importa o nível de grau que você dá a isso. Então não mascare a ferida. Porque mascarar uma ferida não te faz uma pessoa santa diante de Deus e diante dos irmãos. Isso te faz um hipócrita. Uma pessoa que está escondendo o pecado é uma pessoa hipócrita. Você não está lidando com a igreja, com a comunhão de forma verdadeira, integral. Então nós precisamos lidar com isso e abandonar essa santidade de vitrine. Sabe quando você passa no shopping e o vitrine está lá, bonitinho, com a roupa, aquele look maravilhoso? Mas é vitrine, é falso aquilo ali não é uma pessoa verdadeiramente. Mas é bonito de se olhar. Então não mascare o seu pecado. Então, se não tomarmos cuidado, a igreja acaba virando um teatro de personificação, sabe? Você se torna um monte de gente, menos você mesmo. Você faz um monte de coisa tentando negar as suas lutas internas. Então nós temos que ter muito cuidado para que a igreja não vire um teatro onde só tem pessoas como atores encenando coisas aqui. Caraca, aquela irmã é uma bênção, mas você sabe o quanto você não é. Nossa, essa irmã é assim, assim. Mas você sabe o quanto você é em casa, como você trata seus pais, como você trata seus irmãos, como você trata o seu funcionário, como você trata seu patrão. Então essa palavra é uma palavra que vai de encontro à nossa vida prática. Porque o evangelho também quer afetar esse lugar na sua vida. O lugar onde você não quer que ninguém toque. Porque, teoricamente, está resolvido, ninguém está vendo. Só que olha que grave. O Senhor está vendo. E tem uma palavra na Bíblia que fala: não tema homens, que pode pegar o seu corpo e te matar, beleza. Mas o Senhor é aquele que pode te jogar no inferno, te condenar. Então, às vezes, te teme a homens,
a falar das nossas feridas, a falar das nossas tentações, mas nós não botamos um ponto muito, assim, importante. É que Deus que morreu por você. É que Deus que vai te julgar. É a Deus que prestamos conta. Então, o desconforto precisa ser em, cara, ninguém sabe, mas Deus sim. O quão perdido nós estamos se agimos assim. Vivendo uma vida hipócrita e de mentira. De domingo em domingo, estando diante da igreja, cantando uma boa música, um bom louvor, lendo muitos livros de teologia, sendo até exemplos para congregações às vezes, sendo um pastor também, ocultando pecados, tentações, erros, limitações. Você está em perigo, irmão, assim. Então não esconda a ferida. A confissão é um caminho criado por Deus para nos livrar do peso da condenação. Provérbios 28, 13. Abre lá. Provérbios 28, 13. Tudo certo até aqui, irmãos? Amém. Provérbios 28, versículo 13. Todos acharam? Amém? Ih, ninguém achou. Amém? Amém. Vamos lá. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha o que Dietrich Bonhoeffer fala no livro, no capítulo 5. O Evangelho lança a luz da verdade sobre nós e nos diz: você é um pecador, um grande profano pecador, mas venha para junto de Deus, que o amamos na condição desse pecador que você é. Ele não quer algo de você, um sacrifício, uma obra, mas Ele quer unicamente você. Deus veio até você para salvar o pecador. Se alegre. E a pergunta que fica: você se considera um pecador? Você se vê assim? Ou você só olha para o outro e fala, pecador, precisa de mais de Deus, precisa de Jesus. Olha como essa pessoa é, precisa amar mais Jesus. Você precisa ter uma revelação tão grande de Cristo e olhar para você e falar assim, eu preciso mais de Jesus, porque essa luta aqui eu não consigo sozinho. Você é um pecador, irmão. Então não esconda as suas feridas, não esconda os seus pecados, não esconda as suas tentações, porque disso depende a sua vida e comunhão saudável dentro de uma igreja local. Não dá para viver uma vida sem lidar com o seu pecado, é impossível. Então assuma os seus dilemas, assuma os seus pecados, lide com eles. 1 João 1,8 vai dizer, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João, capítulo 1, verso 8, olha quando João também é enfático em falar de pecado. E eu gosto sempre de lembrar que as cartas, a Bíblia, né, tudo que está escrito, por exemplo, João, foi escrito para uma igreja, para crentes. Ele está falando, há pecado em vocês. Não minta. Porque se você fala que não tem, você está se enganando. E tem o outro versículo, ainda chama Deus de mentiroso. Olha que grave isso. Então você falar que não tem pecado é o mesmo que chamar Deus de mentiroso. Isso é muito grave. E aí no livro Verdadeira Comunhão, que é outro livro, que é do Art Cartes, que ele pega o livro do Bonhoeffer e meio que vai comentando ali, ele faz um livro em cima disso, ele fala o seguinte:
A verdadeira comunhão começa necessariamente com o reconhecimento de que somos pecadores que estão sendo salvos pela graça. A pergunta é, irmãos, de que você está sendo salvo? Você sabe? Do que você está sendo salvo? É de uma complexidade que você tem na vida, é um vício, é um filho que talvez você não consegue aí administrar bem, você não se sente tão um bom pai, você talvez não consegue lidar bem com o seu emprego, com sua faculdade, e aí você entra na igreja e a igreja te proporciona esse tipo de ensino e logo você é salvo. Não é isso, irmão. Você é salvo porque você é um pecador. Não tem outro caminho. A salvação vem porque você se reconhece como um pecador que se arrepende. E a graça te alcança. Então, na disciplina da confissão de pecados, o primeiro passo é se ver como um pecador. Mas o segundo é assumir os seus pecados. Então, se o primeiro passo é olhar para mim e falar assim, nossa, eu realmente não presto, eu sou um pecador. Eu sou alguém que preciso urgentemente da graça e da misericórdia do Senhor. Quando você faz isso, tem um segundo passo, é expor. Expor o seu pecado, assumir os seus pecados. Quais são as suas tentações e fraquezas? Onde tem mais facilidade em pecar? Quais áreas precisam mais das intervenções, das orações e de maior vigilância? Você tem noção sobre isso na sua vida? Você sabe qual área você mais tem tentação, mais tem tendência em fracassar, em pecar? Você precisa se analisar, precisa pedir para o Senhor fazer isso e te mostrar o quanto você precisa do Senhor. Não podemos mais lidar com os nossos pecados e tentações de forma leviana, como não fosse importante e prejudicial. O pecado é mais importante do que a conta que você tem para pagar, meu irmão, do que o Enem, hoje é Enem, né? O Enem que tem que passar aí. É muito mais prejudicial para você isso. Então você precisa colocar na balança o prejuízo que o pecado pode fazer na sua vida. Prejuízo 1, você se torna alguém hipócrita. Você está sustentando uma vida de mentira. Você vai chegar no fim da carreira sendo um pecador, não arrependido, e vai achar que o Senhor não sabe dessas coisas. Irmão, o Senhor sabe de todas as coisas. E aqui não é uma palavra para você ficar com medo de Deus, muito pelo contrário. É para que você se achegue a Ele. Porque Ele é misericordioso e gracioso. Amém? Amém. Então o pecado não é só um problema que afeta você. Mas é um problema que afeta o seu irmão. É um problema que afeta a igreja. É um problema que afeta o Senhor. Ele é grave, ele é contra alguém. Ele não para em você. Ele é uma ofensa. Você sabe por que nós estamos aqui nesse mundo com dores, vivendo lutos, doenças. Sabe por quê? Por causa do pecado. O pecado que fez isso. Então nós não podemos lidar com o pecado como fosse aquela nota de rodapé na nossa vida. O pecado acabou com o mundo, com a humanidade. Matou o Filho de Deus. Então nós precisamos lidar com isso de forma séria. Não dá para lidar com essa realidade como não significasse nada. Então nós precisamos olhar para isso e expor, assumir que nós temos pecado. Gálatas 1, verso 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens?
Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. E muitas das coisas, Paulo está falando em Gálatas 1:10 aqui, do que nos inibe a expor pecados, é porque nós queremos agradar a homens. Nós queremos ainda ter a nossa imagem bem falada. Nós ainda queremos andar no meio da igreja e ninguém saber do quanto nós precisamos ser afetados, assistidos em nossos pecados. Só que geralmente quando nós pecamos, o que nós fazemos? Nós se isolamos. Quantas vezes, irmãos, e aí eu vou dar meu exemplo, tá? Quantas vezes eu falava com o Senhor, Senhor, não aguento mais pecar nisso aqui. E aí eu sempre falo, minha mãe não está aqui, né? Mas eu falava muito assim, Senhor, se eu pecar de novo, você pode levar a minha mãe. Se eu pecar de novo, você pode levar meu pai. Aí é pior ainda, né? Nem eu, meu pai e minha mãe, né? Se eu pecar de novo, o Senhor, sei lá, me deixa doente. Era um negócio meio assim, né? Eu não sei, na internet eu vou perguntar ao Senhor, Senhor, o que você achava assim? Para eu ver a expressão dele quando eu orava essas coisas, né? Mas assim, é tão... usar uma palavra porque eu estou falando de mim, é tão idiota esse negócio. Porque na outra semana, eu pecava na mesma coisa. E graças a Deus, meu pai e minha mãe estão vivos. Graças a Deus por isso. Porque até a oração, meu Deus, foi um pecado contra Deus, né? Então a nossa tendência é barganhar contra o Senhor como se Ele tivesse, tipo, caraca, cara, não aguento mais você. Eu não aguento mais o seu pecado, eu não aguento mais as suas tentações. Mas é o mesmo Deus que vira para Pedro e fala assim, então, Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7. Você acha que Deus não tem paciência com você? Ele tem, irmão. Se tem uma pessoa em todo o universo, até fora dele, que tem uma paciência com você, é Deus. Você pode ter certeza. Ele vai olhar para você, vai olhar para os seus pecados, e Ele não vai apontar o dedo para você. Ele vai esperar o seu arrependimento e logo te agraciar com graça, com misericórdia. Então, diante de Deus, nós não podemos fugir quando pecamos. Mas qual geralmente é a resposta? Pecamos, e se você é ministro de louvor, você não vai mais para a igreja porque você não quer mais tocar, porque você pecou. E aí você é um pregador, e você peca, o que você quer fazer? Você quer se isolar, você não quer mais pregar porque você não é digno. Aí você é líder de alguma coisa, você pecou, você não quer mais liderar porque você não é digno mais. E aí você é um irmão que pecou, alguém sabe, e você não vem mais para a igreja, você não quer falar mais com o Senhor porque é uma vergonha. Como assim eu pequei contra o Senhor Santo? Irmão, é uma surpresa só para você. O Senhor já sabia que você ia pecar. Nada que você faça para o Senhor o surpreende. Você lembra que Ele é onisciente, onipotente? Ele sabe quantas vezes você vai pecar até a sua morte? Ele sabe. Quando Ele estava na cruz, Ele sabia que você ia tropeçar muitas vezes. Isso não é um problema para o Senhor. Isso é um problema, às vezes, só para você e para mim. Por quê? Porque o diabo e seus demônios lá estão dia após dia atormentando a nossa mente e nosso coração, dizendo que você não é digno, que você peca e você não é digno da graça do Senhor. Você não é digno de orar ao Senhor, você não é digno de falar que ama Jesus. Mas isso é uma mentira. Porque o Senhor morreu na cruz, abriu um caminho de sangue para que você acesse Ele sem culpa, sem condenação. Ou você acha que você ser salvo é mérito? Ou você acha que você é salvo porque você obedece muito a Jesus?
Ou você acha que você é salvo porque você ficou um mês aí sem pecar? Não, irmãos. Isso é totalmente mérito da obra de Jesus. O que você não pode fazer com o seu pecado? Isolá-lo. Dizer que não tem. Você não pode fazer isso, porque isso é mentira. Qual que é o caminho? Expor, confessar. Porque certamente, irmão, certamente, não existe outra possibilidade. Certamente você encontrará perdão. Não importa a gravidade do seu pecado. Você encontrará perdão. Porque quem está lá para te receber se chama Jesus. Jesus, Deus encarnado, que desceu nessa terra, se tornou um bebê, 9 meses na barriga de Maria, nasceu, viveu, 33 anos, morreu, sofreu, ressuscitou. Irmão, você acha que seu pecado vai fazer Jesus mudar de ideia? Não vai. Ele não vai morrer de novo. Hebreus fala que o sacrifício dele foi suficiente. O que isso significa? Que não precisa de mais nada. Você não precisa nem ser bonzinho. Você não precisa nem acertar. O sacrifício dele é suficiente. Nada que você faça muda o amor de Jesus por você. Daniel, você não está entendendo. Eu pequei antes de vir aqui. Antes de estar aqui na igreja, eu pequei. Então, mesmo assim, o Senhor te alcança com a graça dele. Então, se reconhecer pecador é o primeiro passo. Eu sou pecador. Eu preciso de Jesus. Porque se você não se reconhece assim, irmão, desculpa falar, Jesus não é para você. O sacrifício da cruz não é para você. Porque possivelmente você segue outro Deus. Você segue outro evangelho. Possivelmente você não se reconhece como uma pessoa doente. E Jesus veio para os doentes. Então a obra da cruz está falando que nós precisamos olhar para nós e não para o nosso moralismo, para a nossa ética como sociedade. Nós precisamos olhar lá no fundo do nosso coração, das nossas motivações, e ver o quanto de pecado tem em nós que nós não lidamos. Irmãos, eu entendo que tem gente que às vezes luta com o mesmo pecado faz 10 anos. E aí a gente chama de pecado de estimação, porque você está só alimentando ele agora. Ele está aí. Você já fez propósito, já fez jejum, já virou nazireu, já... Mas o quê? Sei lá, gente, você fez um monte de coisa, você chorou, você foi para conferência, a pessoa entregou profecia para você, você já orou um mês num versículo sobre pecado, e mesmo assim o raio do pecado está aí. E aí a sua resposta é desistir. Vou provar ele aqui, vou alimentar ele, e é isso aí. Seja o que Deus quiser. Esse não é o caminho. O caminho é confessar, mas se eu errar de novo, confessa de novo. Se eu errar de novo, confessa de novo. Se eu errar de novo, confessa de novo. Mas é o mesmo pecado, pelo amor de Deus. Confessa de novo. Jesus, vou repetir de novo, Jesus não tem problema do número de vezes que você peca. O problema é se você não se arrepende. Se você não confessa. Pecar não é surpresa sobre a sua vida, irmão. Tá? Desculpa falar. Ninguém aqui que eu olhe é capaz de não pecar. Tá? Ninguém aqui. Nem minha mãe, que eu acho maravilhosa, mas também peca. Até o Timóteo, meu filho de 7 meses, faz pirraça que é uma bênção. Irmão, a gente já vem assim. Nasceu assim já. Davi vai falar, né? Que em pecado me concebeu a minha mãe. Olha isso. Concebeu já é um pecador. Que bênção, né? É isso. Então aceitar Jesus não te faz
não pecar, mas te dá a possibilidade de resistir, de lutar, de obedecer ao Senhor. Mas se tropeçarmos, Hebreus fala, temos um advogado, um sumo sacerdote fiel. Você pode até chegar a ele quando você errar e alcançar perdão. Alguém dormindo? Ninguém, né? Graças a Deus, amém. Agora que eu percebi que a música até acabou lá fora. Amém. Continuando. Tudo certo aqui, irmão? Está sendo prático? Amém. Como eu falei, Bonhoeffer ele é muito prático nisso. Eu estou tentando trazer mais para a nossa realidade. Então, a santidade do Senhor, ela não precisa dos seus caprichos, irmãos. Você não precisa colocar uma máscara só para se mostrar uma pessoa santa. Esse não é o caminho. Jesus não morreu por isso. A santidade de Deus não é legalista. Sabe, você entra para a igreja, a primeira coisa que você faz para se tornar santo, muda de roupa. Muda a fala, muda a música que escuta, muda o lugar que vai. Muda tudo externo. Tudo que é externo você muda. Mas o que é interno, o que mora aqui no coração, aqui. As suas mentiras, fofocas, acusações, inveja, ciúmes, impureza sexual. Como você lida com isso? Trocar roupa não resolve esse problema. Parar de ir para lugares seculares não resolve esse problema. Ser um crente domingo a domingo, chega no horário, não resolve esse problema. Mas você tem que chegar, tá, irmão? Não resolve esse problema no coração. O que resolve, irmão? Arrependimento. Expor o pecado. Novamente, fazer 2 perguntas. Quais são os seus pecados? Se você sabe, você confessa? Você lida com eles? Precisamos romper o aspecto obrigatório da vida santa. Sabe? Não, eu preciso ser santo, eu preciso ser santo, eu preciso ser santo, eu vou ser santo, eu vou ser santo, eu preciso ser santo. Não funciona assim, irmão. Precisamos voluntariamente assumir esse lugar por amor a Deus. Você ama a Deus? Confie. Coloque fé nisso. Se eu amo a Deus, eu quero agradá-lo. Existe um conhecimento equivocado da santidade de Deus, que Ele não quer só o seu modo de falar, a forma que você veste, as músicas que você escuta, a frequência diária na oração e na leitura bíblica, o quanto de livros que você já leu a respeito de Deus. Ele quer o seu coração. Ele quer as suas emoções. Deus precisa parar de ser algo só externo e invadir as nossas veias, o nosso sangue, o nosso coração, sabe? A santidade precisa ser uma realidade em nossas vidas. Não pode ser mais uma vitrine que está ali só para que o outro veja que eu sou bonito, santo diante de Deus, que eu não erro. A santidade de Deus significa exclusividade. Então Deus quer que você seja exclusivo dele. Daniel, mas eu peco. Você é dele. Você é dele. Ele te comprou com sangue. Então a santidade, ela precisa ter esse aspecto de exclusividade. E eu sei, irmão, que é difícil. Quando você está dando tudo certo na sua vida, você não está pecando lá, tá... Caraca, mó tempão que eu estou sem pecar, graças a Deus, agora eu acho que vai. E aí acontece alguma coisa e você tropeça. Você pode até experimentar frustração, não é um problema, tá?
Você tem que sentir culpa, sim, porque foi um pecado e foi um erro. Você só não pode se sentir condenado. Você só não pode dar ouvido ao diabo e seus demônios. Porque você ainda continua alguém salvo pelo Senhor. Os tropeços não têm poder de tirar a salvação da mão de Jesus diante da sua vida. Amém? Se não estivermos dispostos a ver as questões que precisam ser tratadas, trazidas à luz e submetidas ao sangue de Cristo para que possamos ter verdadeira comunhão uns com os outros, então a ceia não passa de uma farsa. Não são palavras minhas, tá? Palavras do autor. Olha isso. Quando Paulo fala para discernir o corpo, às vezes a gente só olha, tipo assim, cara, pequei, não vou tomar ceia. A gente erra muito nessa matemática. É igual quando Jesus fala, se você está com uma oferta, mas o teu irmão está brigado com você, resolve primeiro. Aí, em vez de te resolver, a gente deixa de dar a oferta. Aí na ceia, em vez de a gente resolver o pecado, a gente não ceia. Mas a proposta é diferente. Se resolva e ceia. Se resolve e oferte. Então a ceia não pode ser mais uma farsa, irmão. Daniel, como que eu faço para a ceia não ser mais uma farsa? Seja você. Sendo podre ou sendo puro naquele dia. Se naquele dia você pecou, confesse o seu pecado. Chegue diante do irmão lá no momento da ceia, irmão, eu pequei. Ore por mim. Continuando. Quarto ponto. A realidade do perdão. Então, como eu já estava falando aqui, existe uma realidade do perdão. Então, é uma realidade, não é uma coisa que eu estou pintando aqui para vocês, sabe? Tipo assim, não existe. Não, existe. Se não existisse perdão, não fazia sentido eu confessar meus pecados. E às vezes a gente lida com perdão como fosse uma coisa básica, como fosse qualquer coisa. Irmãos, só é possível perdão, realidade de perdão, porque Jesus morreu. Você só pode perdoar um irmão, não é porque você tem poder sobre ele, não. É porque Jesus te deu autoridade para perdoar. Ele deu essa autoridade para a igreja. Então, perdão não é só letras que você mexe a sua boca e sai um som. É poder. Você liberta pessoas assim, com perdão. É uma realidade. Lucas 17, do 3 ao 4. Lucas 17, do 3 ao 4. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, isso é Jesus falando, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia. Olha que bênção. E 7 vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Às vezes não bate nisso nem no ano e já está ruim de perdoar, né? Imagine no dia. E agora eu falei muito sobre você como indivíduo ter o pecado e confessar. Agora eu quero falar com você como uma pessoa que escuta o pecado. Você que escuta o pecado ou é ofendido pelo pecado de um irmão, você precisa mudar a sua ótica sobre o irmão. Você precisa olhar para o irmão com misericórdia, com graça. Porque você lembra o que o Joey falou? Não vou falar certinho porque eu não vou lembrar de tudo. Mas Jesus, ele morreu por nós, por mim, sendo pecador. Quando meu irmão chega para mim e confessa o seu pecado, não tem outra resposta. Perdão. Diante de arrependimento é
perdão. Daniel, mas, de novo, Lucas 17, do 3 ao 4. Se pecar contra ti, mesmo de 7 vezes no dia, e 7 vier te dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoa. Considera, perdoa. Diante de arrependimento não tem considerações, tem perdão. Diante de pecado não tem considerações, tem arrependimento. Ah, mas eu pequei por arrependimento. Não, mas eu vou te perdoar. Perdão. A conversa vem depois ou antes. Do tipo, irmão, o que você está fazendo que está errando tanto assim? A gente pode conversar, a gente pode aconselhar, a gente pode orar. Mas diante da confissão, perdão. Porque, novamente, esse perdão não é seu, entende? Bonhoeffer falou que você é Cristo diante do irmão. Isso, às vezes, é até escandaloso, né? Tem um verso que ele fala que você é Deus para o seu irmão. Não para adorar, mas como figura de alguém que libera perdão sobre a sua vida. Então, o perdão que você retém, esse não é seu. A imagem que você representa não é sua. É de Deus. Daniel, mas você não entende, eu quero me vingar. Romanos 12 vai falar que a vingança pertence ao Senhor. Vai ter vingança? Talvez sim, talvez não. Deus que sabe, pertence a Ele. Agora o ponto é como Ele vai se vingar, né? A vingança dos homens nunca é justa, irmão. Nunca. Oi? Até o seu Madruga sabe disso, né? Foi a Tati que falou, tá? Posta lá. Mateus 18, do 21 ao 23. Aí, alguém procurou Pedro. Aqui eu tô só entrando em licença poética, tá, gente? Alguém procurou Pedro e falou assim: Pedro, desculpa, eu pequei contra você, isso, não sei o que, não sei o que lá. Aí Pedro vira para Jesus e fala assim: Jesus, de novo, aquele irmão pecou contra mim, mas na outra vez foi só uma, agora está sendo 10. O que eu faço? Aí Jesus responde em Mateus 18, do 22 ao 23. Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso aqui não é um número literal, ok, irmãos? Até porque eu acho que tu não vai conseguir chegar nesse número aí, mas o que quer dizer isso? É que toda vez que acontecer, perdoa. É isso. Se houver arrependimento. E também tem isso, tá, irmão? Perdão. Só acessa perdão com condição. Arrependimento. Se confessar, os seus pecados serão perdoados. Não existe tipo assim. Às vezes acontece com minha esposa, eu faço direto, né? Eu te perdoo, tá? Tu lembra do... Agora eu vou falar, ó. Semana passada, o Davi até sabe que eu falei. Tu vai lembrar. Semana passada, eu estava no escritório, que agora eu tenho um escritório, graças a Deus. Amém. Eu estava escrevendo, não sei se era essa mensagem ou outra, sei lá o que eu estava fazendo. Alguma coisa da Bíblia. E aí, a Scarlett estava com o Timóteo na sala. E ela já estava tensa, o que ele ia falar? Na sala. Aí, ela saiu da sala, foi para a cozinha. E eu não sabia. Só sei que o Timóteo começou a chorar loucamente, assim. Eu falei, pô, a Scarlett está na sala, daqui a pouco eu vou pegar ele. Porque às vezes a gente deixa ele chorar, tá, gente? Às vezes acontece. Tá fazendo alguma coisa, deixa ele chorar às vezes. Mas a gente vai lá, acolhe, né? Graças a Deus. A gente não segue o Mama Neném, é isso? É outro livro aí. A gente não segue isso aí, não. Aí, beleza. Aí ela veio da cozinha. Irmão,
com toda a ira do mundo, assim, ó. Daniel! Você não vê o Timóteo, não! Falei, maluco, se desse um microfone, virava uma vocalista do rock. Aí eu levantei, dei aquela respirada funda. Aí eu falei, Scarlett, você não falou que tinha ido pra cozinha. Aí ficou aquela tensão, e beleza. Fui pro trabalho, no Doma. E aí no final, vê se vocês se identificam. No final ela manda mensagem. Pô, me desculpa, tá? Falei, não, tudo bem, eu vou pagar uma terapia pra você, inclusive, tá? Aí depois ela falou assim, tô querendo tanto um hambúrguer. Aí eu poderia dar a moeda, né, de troca. Mas eu não dei um hambúrguer não, né? Não, foi verdade. Falei, Scarlett, então, já comi a batata. Mas por que desse exemplo? Porque eu tive que perdoar minha esposa. Por algo que eu nem fiz, eu nem sabia. Eu tava tipo assim, cara, como assim me acusou? Eu não tô nem sabendo de nada. Eu poderia naquele momento, assim, né, na minha posição de uma pessoa que não estava errada, devolver a altura. E devolver mesmo, gritar, empurrar, dependendo de homem. Tem uns homens que são meio estranhos, né? Acha que é homem batendo na mulher, mas beleza. A altura. Poderia. Moralmente aí as pessoas acham que sim. Tacar isso na internet, todo mundo, não, você pode, com certeza, que não sei o quê. Mas eu sigo a moral do mundo? Não, gente. Eu sigo a ética de masculinidade do mundo, da internet? Não. Quem é meu padrão? Jesus. Perdão. Isso eu estou falando um exemplo muito simples, que acontece rotineiramente em casa. Tanto com ela quanto comigo. Mas é mais com você, né? É mais você. É mais você. Nesse aspecto é mais você. Tá vendo? Estou expondo a irmã aqui no pecado dela de ira, tá vendo, né? Mas tem vários aspectos aí, né? Ó, cansada, não dorme, aí Timóteo, tá amamentando também. Mas não deixa de ser pecado, tá, irmão? Só para dizer. Se você tem problema aí, tem que estar na terapia, mas peca, é pecado. Se você está doente, dor de cabeça e peca, é pecado, tá? Não deixa de ser. Não tem desculpa para pecado, tá? As consequências são as mesmas. Só para dizer. Não tem justificativa não, irmão. Passou da linha TPM. Pecado. A gente espera passar como homem, mas depois não tem que falar. Não deixa passar não, irmão. Senão já era. Vai montar. Vamos lá. Então, o que foi, Tati? Gente, tô sentindo que agora deixa eu começar a falar com vocês. Mas a questão é o seguinte, irmão. Pecado é uma realidade presente em nossa vida. Como eu falei, a gente sempre acha que pecado é só impureza sexual. Também é. Mas nossas relações interpessoais, a gente peca toda hora, irmão. Toda hora a gente quer matar o outro na nossa cabeça. A gente acha que o outro é pior que a gente. A gente acha que o outro... ele não consegue fazer isso, mas eu consigo. Como assim? Ele não consegue fazer? Como assim ele não consegue fazer isso e eu consigo? Pecado, irmão. Você se acha muito. Enquanto a Bíblia fala, considere o outro maior que você. A Bíblia sempre tem um versículo para acabar com sua moral, com seu ego. É uma bênção. Seguir o cristianismo é uma bênção. Assim, é a religião mais difícil do universo. Porque ele nunca vai deixar você confortável. Quando você acha que chegou, agora eu cheguei. Agora eu não preciso resolver nada na minha vida. Aí vai lá, não, mas tem isso aqui. Tem aquilo ali. Tem aquilo outro. Tem a outra coisa ali. Daniel, quando vai acabar esse negócio? Sinto te informar. Mas só quando Jesus voltar. Então até lá, você vai lidar com os seus pecados. Talvez vai ser outro, você vai avançar. Vai ser outros erros, entendeu? Mas vai ter erro ainda, relaxa. Tá? Vai ter erro. A questão é lidar com eles. Amém, irmãos? Amém? A comunhão cristã depende disso. Depende que você seja você. Irmão, quando eu descobri, deixa ele passar, amém. Quando eu descobri que estar diante de Deus
despido, sabendo que o Senhor sabe que eu sou um pecador, que eu tenho tentações na área da pornografia, da impureza sexual. Isso aqui eu estou falando de mim mesmo, tá, irmão? Estou falando de mim aqui. Quando eu falo isso com o Senhor, quando eu sei que isso é claro, isso é limpo diante do Senhor, irmão, você experimenta um outro nível diante de Deus. Porque aquilo que te acusava, não acusa mais. Você sofre com as tentações que você tem, com as fraquezas que você tem, você sofre com isso. E tem que sofrer mesmo. Mas não é algo tão penoso de se carregar. Por quê? Porque não é mentira sobre você. Vira e mexe, os irmãos vão mandar mensagem para mim, né, Jonathan? Se encontra lá em casa, vai confessar o pecado. Não precisa ser só para mim não, tá, gente? Pode ser para outra pessoa também. Mas, fala comigo e a pessoa acha que eu vou esculachar. Gente, o perdão é de Deus, não é meu não. A gente vai aconselhar em como não fazer. Onde você está errando? Vamos tentar. No final a gente vai tentar sempre de alguma forma, para não errar mais. Mas a realidade é, você vai errar igual essa pessoa que acabou de passar. Você vai errar igual ela. E todo mundo deve ver. Então, irmão, eu espero que até aqui eu fique claro sobre isso. Tentei ser um pouco pesado nisso, agora um pouquinho mais leve. Mas não muda a seriedade, tá? Pecado precisa ser tratado como pecado. Quais são os seus pecados? Quais são as suas tentações? Quais são as suas limitações que você estava lidando muito bem alguns anos atrás e agora você deixou para lá porque tu não quer mais lidar com isso porque não está dando certo? Isso te fere, te humilha. Quem sabe não seja para isso mesmo. Colocar você no seu lugar. Você precisa de Jesus, irmão. O pecado a cada dia mostra isso para nós. Você precisa de Jesus. Você não consegue dar conta da sua vida sozinho. É impossível. Você precisa do sacrifício de Jesus. E para terminar, último ponto, misericórdia e graça. Vamos abrir em 1 João 1,9. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, até aqui. Então, o Senhor deixou uma forma de fazer, de receber perdão, que é confessar os pecados. E existe uma coisa que Bonhoeffer fala também, que a gente tem mais facilidade de confessar ao Senhor do que ao nosso irmão. E ele dá uma agulhada nisso. Ele fala, talvez a sua confissão somente ao Senhor e não ao irmão seja falsa. Você está se auto-perdoando. Porque não faz sentido você não ter medo ou vergonha de um Deus que pode te condenar ao inferno, mas ter medo e vergonha e medo de confessar ao irmão que é tão pecador quanto você. E ele fala, possivelmente o seu coração adora um Deus errado. Porque seria mais difícil confessar por Senhor, já que Ele tem poder de condenar o pecado. Isso é uma possibilidade que ele coloca no livro, ele nem afirma, é uma pergunta que ele joga, que é bom para refletir, né? Por que você não confessa o pecado para o seu irmão? Já que ele é tão pecador quanto você.
já que ele não te olha de cima, mas da mesma altura. Porque um dia você está ouvindo e perdoando, outro dia você está falando e sendo ouvido e perdoado. Isso é a igreja do Senhor, e Jesus sabia disso. Ele sabia que no meio da igreja haveria pecados. Ele deixou um caminho para isso. Então, no meio da igreja, todos nós precisamos encontrar misericórdia e graça. Talvez você não confessou seu pecado até aqui porque você não se sente seguro. Você acha que você vai ser exposto. E assim, eu sempre falo isso. Isso não é um problema seu, tá, irmão? A ordem é confessar. O que vai ouvir que não tem que expor. Aí é outra responsabilidade. Mas a sua é confessar. Só que nós queremos construir aqui na comunidade cristã Zelo, estamos dando passos para que seja uma comunidade local, uma igreja onde há misericórdia e graça. Onde você, onde eu, como pastor, como líder dessa casa, eu posso abrir meu coração para você, confessar os meus pecados e achar misericórdia. E achar graça. Porque Jesus me perdoou. Não tem nada que você possa fazer que tem que ser diferente disso. Então nós precisamos encher de fé a nossa comunidade. E que cada um de nós que somos pecadores, que temos fraquezas, que temos muitas questões e tentações, conseguir abrir o nosso coração e ser tratado. Porque você vai perceber que a sua devoção, você experimentar da bondade e misericórdia do Senhor, vai evoluir, vai avançar. Porque você vai perceber que Deus não é o seu pai terreno, que Deus não é a sua mãe terrena, que Deus não é aquela pessoa que te vê de cima a baixo, esperando que você acerte toda hora. Deus não está esperando que você seja um lindo moralista, eticamente, que não erra nunca. Deus só quer o seu coração nu, sem roupa, desprendido. Se você acha que se conhece, por isso você esconde, eu quero dizer que o Senhor sabe até mesmo os problemas que ainda você vai enfrentar. Não existe ninguém mais confiável do que o Senhor e a sua palavra. E se Ele fala, confesse, confie nessa palavra. Ela é fiel e verdadeira para te curar, para te libertar, para te fazer íntegro diante do Senhor. Amém, irmãos?